Amityrs, é inegável a urgência em se discutir francamente sobre saúde mental. Estimativas da Organização Mundial de Saúde apontam que mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo enfrentam transtornos mentais, incluindo 14% de adolescentes. O suicídio foi responsável por mais de 1 em cada 100 mortes e 58% desses suicídios ocorreram antes dos 50 anos de idade. Além disso, a OMS avalia que aproximadamente 1 em cada 4 pessoas vai passar por transtornos mentais em algum momento das suas vidas. E no talk de hoje, nós vamos falar sobre isso. Eu sou o Dr. César Isaac. Eu sou Xiselma Camargo. E você está no Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Hoje com X. X, vamos conversar a respeito de um assunto que tem causado muita polêmica e grande curiosidade das pessoas. A partir daquele nosso episódio falando do lado B das Olimpíadas e trazendo luz para essas questões de saúde mental, da pressão em cima dos atletas, a gente teve um monte de comentários para transpor isso. E uma das coisas recorrentes é aquela pergunta: você assistiu o documentário da Simone Biles em que ela narra a experiência dela? Bom, eu sei que a gente viu, mas vamos começar por aí, X. O que é que ficou para você? Qual é a mensagem que aquele documentário deixou para as pessoas? Eu acho que aquele documentário, acho não, né? Tenho certeza, que ele fala de muitas questões, né? Que a gente pode pontuar, pode divagar aqui, mas o que ficou claro para mim foi o manejo da frustração, a elevação da bandeira da saúde mental, o apoio social como é importante, o afastamento das atividades e entrar dentro de uma consciência de saúde, o próprio processo de autoconhecimento, a pressão social, os haters, o manejo. Agora sim, me conta uma coisa, isso é uma percepção pessoal minha, sem nenhum compromisso técnico com aquilo que eu vou falar. Me vem muito forte essa questão de que a derrota não é bem trabalhada pelo ser humano porque ela não é ensinada. A sociedade que a gente vive, principalmente hoje em dia, da maneira como a gente vive, é uma sociedade que te propõe o sucesso, que te vende o sucesso a qualquer preço. E se você não tem sucesso, você não aparece. Ninguém publica nas suas redes sociais seus fracassos. Ninguém se posta mal maquiada, descabelada, suja, desesperada na rede social. É sempre aquela coisa perfeita. Tanto que os aplicativos têm filtros e filtros de beleza e tudo mais. Então fica assim, essa questão do compromisso com o sucesso, eu posso resumir de maneira muito simplista e dizer que é um efeito colateral da sociedade que a gente vive, ponto? Acho que levantamos um ponto bom para discutir, polêmico, incerto, mas que a gente pode aí devagar. Eu acho que a gente está falando em lidar com o fracasso. E lidar com o fracasso não é algo que a gente esteja acostumado diariamente. O que a gente tem que pensar é o manejo do lugar da frustração. Então, eu acho que a gente está vivendo esse momento, a dificuldade com a frustração. Por quê? É o que você falou, nas redes sociais e entre outros ambientes, a gente não vê isso estampado. E isso é sinal de fraqueza, sim. Eu acho que o que a gente precisa entender, e até pegando o gancho de novo dos atletas, né? Quando se coloca, mas como é que você prepara um atleta para a derrota? Como é que a gente se prepara para a derrota? É no manejo da frustração. Tá. Né? Então, é como que você lida diariamente com a frustração. E aí você vai saber como lidar com a derrota. Para mim, frustração é igual a expectativa não cumprida. Então, na verdade, o manejo da derrota decorre, ou a falta de manejo da derrota, decorre justamente da frustração da expectativa não correspondida. Por quê? A gente está vivendo um momento de expectativa mais alta.
A sociedade nos impõe essa expectativa irreal ou surreal. Né? Para onde a gente está indo? Eu acho que a gente vive essa sociedade de promessas e performance, né? Sim. Então, o manejo da frustração vem aí. Esse lugar idealizado, né? E aí eu sempre vou pegar o gancho, essa medalha, que a gente tem que perseguir a medalha. Mas não é a medalha, é o processo. Qual é o processo? Qual é o melhor resultado? As pessoas estão focadas no pódio e não no melhor resultado. E aí é assim, não que seja mais fácil, não é. Mas se a gente for, de novo, usar a Olimpíada como exemplo, você tem o condicionamento físico. Esse condicionamento físico, ele é quase que uma coisa matemática. Você hoje começa com uma atividade de grau de dificuldade 1, supera, vai para o grau de dificuldade 2, supera, vai para o grau de dificuldade 3. Então, a questão física, num certo sentido, ela tem um comportamento mais lógico. É óbvio que essa questão física também pode ser abalada pelo emocional. E quando o emocional desequilibra, não tem o grau de dificuldade 1, 3, 25, menos 10. Bagunça absolutamente tudo. E ok, dá para a gente entender que a sociedade não inclui, a sociedade não diz para você, não somos infalíveis, somos passíveis de erro. A sociedade te diz, seja perfeita, seja a melhor forma de você se mostrar para o outro, mesmo que esse conteúdo seja vazio. E aí vem essa dúvida que eu tenho. Como lida com isso? Como é que você aprimora a casca e deixa sem recheio? E como é que essa casca sem recheio para em pé? Se para. A pergunta de milhões do César. O segredo que todo mundo quer, né? Na minha concepção de profissional da saúde, é uma única resposta. Parece muito simples, mas muito difícil de alcançar. Autoconhecimento. Uau. Manejo das emoções. E aí, no aspecto Olimpíada, eu acredito e tenho certeza que os atletas nos deram aí uma lição de humanidade. Começando, todo mundo linka aí com a Simone Biles, mas eu falo que começou com o Michael Phelps, que assumiu, né, ali o lugar da ansiedade e da depressão. A Simone Biles com essa manobra em Tóquio, no qual ela se respeitou. E agora, nessas Olimpíadas, a gente viu ela se reerguendo e buscando o melhor resultado, porque o pódio é consequência. Mas nós tivemos a nossa querida Rebeca, sim, que deu um show de autoestima, sim, que deu um show de manejo das emoções e que mostrou para nós que é possível o lugar do autoconhecimento. Muito trabalhada, muito madura para a idade, então eu voto e sempre vai ser meu aval, né, meu selo de qualidade, que independente de qualquer demanda, o lugar do autoconhecimento é libertador. Super concordo. E só para falar um pouquinho da Rebeca, uma coisa que me chamou muita atenção foi algumas das entrevistas que ela deu e perguntaram: no que é que você pensa antes de entrar para competir? E a resposta dela foi: em receitas que eu possa cozinhar. Eu adoro cozinhar, então eu fico imaginando como eu posso fazer pratos diferentes. Ou seja, ela simplesmente se conhece, se respeita e se preserva, porque ela não começa a comer a pilha do momento onde ela está. E ela se respeita à medida em que ela não se deixa engolir pelo estresse da situação, porque é óbvio que é estressante. Você tem um concurso X, são Y candidatos para uma vaga, talvez 3 vagas. O que vai fazer o diferencial para você? É o vestibular, é o cotidiano, é você chegar 2 minutos mais cedo no ponto do ônibus para conseguir entrar naquele ônibus que está lotado. O que é que te preserva? Ok, estou entendendo, é o autoconhecimento. Você falou que isso não a resposta não é simples, apesar dela ser curta. Destrincha um pouco mais. Podemos falar, mas eu queria fazer um adendo aqui, né, sobre esse comentário que você fez da Rebeca sobre as receitas. E a gente que é da psicologia entendeu ali, não sei se todos, que aquele movimento pode ter sido uma manobra
que foi orientada para ela, ensinada a ela, que é tirar o foco. Ok. Né? Então, é uma forma de aliviar a ansiedade sem perder o foco para onde ela vai, né? O que ela vai buscar. Então, muito inteligente, não sabemos se é in natura dela, né? Ou se é alguma aprendizagem, né? Mas, enfim. O autoconhecimento, para mim, hoje, nessa sociedade acelerada que a gente vive e de inúmeros estímulos, também está no lugar do foco no presente. Então, acredito que a gente olhar para as nossas situações, o nosso cotidiano, e se colocar a proposta de estar no presente, né? Aquela regrinha, fazer uma coisa de cada vez, eu sei que é difícil, mas treinar para isso. Para diminuir a nossa ansiedade, para ter mais foco e concentração. Ah, mas o que isso tem a ver com autoconhecimento? Exatamente a observação e manejo dos sentimentos e emoções. Okay. Então, a partir do prestar atenção nesses sentimentos e emoções, a gente caminha para esse lugar de autoconhecimento. É que a palavra autoconhecimento, às vezes, ela passa algo muito prepotente. Autoconhecimento, como se a gente tivesse ali um botão que agora eu consigo. Não, não é bem assim. Mais uma vez, lugar de processo. Então, como as meninas das Olimpíadas, como todos os atletas, o que eles fazem todos os dias? A busca da excelência, um perfeccionismo exacerbado. Mas é o processo que faz esse atleta chegar no pódio. Ou não, ou buscar o melhor resultado. Então, como é que ele chega? Como é que ele freia essa ansiedade pré-performance? Como é que ele maneja a ansiedade dele até social, da busca dessa medalha? Então, o lugar do autoconhecimento é isso, é o manejo da nossa frustração, o manejo das nossas emoções, o manejo da nossa própria aceitação. Eu acredito que seja isso, César. Sabe o que acontece, X? É que esta palavra autoconhecimento foi deturpada. Hoje, quando você fala em autoconhecimento, a primeira coisa que te vem à cabeça são coaches messiânicos com fórmulas de autoajuda e autoconhecimento. É o cara que te leva na montanha. Se você fizer aquilo que eu estou falando e se você criar a chave do sucesso, você vai dormir feio e acordar bonito, você vai dormir pobre e acordar rico, você vai viver outra vida. E sempre tem aquela mensagem final, né? Eu fiz e consegui, então você também pode. E a gente está discutindo exatamente isso, não é tão simples assim. Só que isso aumenta o peso. E autoajuda só ajuda quem está falando, né? Para quem está propondo, para o autor do livro. Porque de resto, filha, não é fácil. Mas aí me vem uma outra pergunta. Existem iniciativas para melhorar isto acontecendo? Por onde a coisa deve andar? A partir de que momento a gente deve se preocupar com isso? É na vigência do estresse que você vai buscar esse autoconhecimento? Ou ele já tem que estar lá como uma ferramenta a hora que você precisar dele? Bom, aí a gente está falando de prevenção, né? O melhor tratamento O melhor tratamento do mundo é a prevenção. E vou vender meu jabá aqui. Por favor. Saúde mental, né? É a busca da saúde mental. Foi isso que a gente viu. As Olimpíadas trouxe isso para nós. Diferente de outras Olimpíadas lá no passado, onde os atletas tinham que ser estimulados, desrespeitados para o lugar da performance. A gente vive, né, esse contraponto também aqui, na sociedade, no cotidiano, de que você precisa ter o lugar da performance. Então, o processo do autoconhecimento, se a gente for falar em técnicas cotidianas no dia a dia, bom, não é tão simples, mas é possível. De novo, foco no presente. Como que a gente faz foco no presente? Técnicas de atenção plena. São super bem-vindas. Mindfulness. Relaxamento progressivo. Tudo isso te leva a um lugar de autoconhecimento. E acho que também a mudança da percepção, né? A gente ainda vive, apesar de estarmos no auge da era da tecnologia, a gente ainda vive o modelo da era da industrialização. Se você pegar, por exemplo, o ensino é exatamente isto. É massificado, é uma
classe, ou seja, é uma turma em que em algumas escolas todo mundo vai de uniforme, que é para parecer vestidinho igual, senta exatamente do mesmo jeito, onde alguém ensina enquanto eles aprendem, e depois você vai ter que tipo de avaliação? Prova. E essa prova vai medir o quê? O quanto você soube responder certo, igual ao que foi ensinado para você, igual aquilo que o professor te falou. Agora, e se você falha? E se você erra? O que acontece? Repita o processo, você não foi aprovado. Mas tem uma coisa que a gente tem que considerar, e eu acho que devia começar já por aí. É você incluir e entender o erro, a falha, no processo educacional. O erro, ele não é uma falha. O erro é um resultado. Ele tem que ser valorizado. E quando você começa, desde o processo educacional, quando você começa da infância, Paulo Freire disse, tudo passa pela educação. E é um fato. Quando você começa daí e você começa a tirar este peso do erro, você começa a centrar a pessoa, você começa a equilibrar a pessoa e você permite, na minha opinião não técnica, e você permite essa busca do autoconhecimento. Na minha opinião também, outros movimentos que a gente começa a ver, ou pelo menos começa a ler quando estuda o assunto, são movimentos profissionais, são movimentos dentro do trabalho, em que o erro é encarado, via de regra, como uma chave para eliminação. Você errou, você está demitido. Você pertence ao nosso quadro enquanto você acertar. E já existem algumas empresas mais modernas, algumas startups que não olham dessa maneira. Eles olham para este erro até de uma maneira criativa. Vamos entender o que aconteceu. É um erro mesmo ou é uma outra forma de você enxergar aquele processo que chegou num resultado diferente do que a gente imaginava que ele ia chegar? Isso torna esse ambiente, esse âmbito profissional mais criativo, inclusive. Aí vem a segunda pergunta. Dentro desse foco no presente, dentro do autoconhecimento, a criatividade não te ajuda também a dar um controle na tua saúde mental? A permissão para essa criatividade não vai te possibilitar também centrar, focar melhor? Concordo com você. Aí a gente vai lá para as bases de ensino, que são as escolas, né? Que eu acho que a partir daí, mesmo a gente tendo o lugar da infância, né? Que muitos dos teóricos defendem, e a gente acredita da importância da infância, do brincar, a criatividade começa aí, nasce daí e tem um contínuo na escola, ou pelo menos deveria ter. Sim. Né? Então, infelizmente, nós não temos uma educação, né, que engloba essa criatividade. Nós temos algumas escolas, por vezes elitizadas, que oferecem, né, esse desenvolvimento da criatividade. E claro, o desenvolvimento da criatividade traz para a pessoa, né, esse divisor do julgamento, né? Talvez seja isso, talvez esse lugar do você não pode errar, então você também não abre lugares para crítica. Pensa assim, o errar é uma ponte para que você olhe, mais uma vez, vamos lá, para o lugar das emoções e sentimentos e traga para você. O que eu posso aprender a partir disso? E não a negação. Né? Então, é igual o que acontece com as emoções. Muitas das emoções a gente julga como o quê? Negativa. Tá. As emoções, elas são emoções. Tá aí o Divertidamente para falar para nós. É fato. Né? Então, é o quê? O manejo. Como é que você vai lidar? Mas esse é um assunto que rende. Sim. Por que rende? Porque daí a gente vai falar de relações primárias. Então, como essa criança, como que o lugar da frustração, de novo, é manejada no ambiente familiar. Como é que ela foi ensinada a frustração? Porque a gente vê isso. Nenhum pai é culpado de nada, nenhuma mãe é culpado de nada. Mas tem essa questão de como essa criança ela é exposta à frustração. Então a gente deixa ela tomar choque na
tomada à toa. Não, não é assim. Mas como que esses pais manejam o mínimo da frustração? Porque se a criança não é exposta à frustração, ela cresce um adulto como? Sem limites. Sem limite. E tudo que é considerado para ela frustração, a tendência dela é o quê? Negar, esquivar, revidar. Já que a gente está falando dessa questão da educação infantil, da educação dentro de casa, da família, aí vem de novo uma colocação pessoal minha. Eu tenho 60 anos de idade, eu tenho filhos na faixa dos 30, eu aprendi, eu entendi que educação é dar limites, acolher, sem a menor dúvida, ensinar sem a menor dúvida, mas assim, a principal função dos pais é ensinar os limites. Aí vem a grande pergunta: essa função é realmente tão primordial? Ser pai, ser mãe, é simplesmente dizer não? Eu acho que o melhor seria se eles viessem com cada um com um manual de instrução. Eles vêm, mas é sempre do modelo anterior, querida. A hora que você abre e começa a ler, não se encaixa. Eles parecem um Kinder Ovo. Cada ovo uma surpresa. Mas vamos lá. Sim, o papel dos pais é amar, mas também dar limite. Ok. Certo? Por quê? Porque se a relação primária, né, as primeiras figuras não ensinarem, não passarem o lugar do limite, você acha que a sociedade vai fazer isso? Né? Não vai. Então, e aí o tombo pode ser maior. Não é apenas dizer não. É porque não. Porque não. Né? Eu acho que a gente está olhando para isso hoje. Essa falta de limite. Ah, porque eles têm que ser felizes. Eu não fui, eles têm que ser felizes. Então, sim, eu acho que os pais têm que oferecer tudo de melhor para os filhos. A melhor versão. Mas tem que tomar cuidado para esse lugar do excesso. Só para a gente colocar tudo isso dentro do caldeirão, dar uma boa mexida e tirar um caldo, vamos lá. Se a gente começar a olhar melhor para a base, para a família, para a educação primária, para a maneira como a criança é exposta e educada a este cotidiano, será que a gente vai ter esperança de que lá na frente o ser humano vá ter uma saúde mental de melhor qualidade? Será que a gente pode ter esperança de que esse autoconhecimento vai existir, que esse centro vai existir e que a gente vai ter menos pessoas frustradas? Olha, outra pergunta de milhões, né? O César adora fazer essas perguntas de milhões, mas vamos lá. César, eu acho que sim, mas vai depender de muitas outras questões. Vai depender da velocidade, vou culpar a IA. Eu acho que a internet tem uma grande contribuição em relação a isso. Eu tenho visto que essa nova geração, a geração Z, aquela que foi estigmatizada, vencendo, tem qualidades sim que a gente pode destacar. É a geração que está chegando no consultório, que está pedindo ajuda, está levantando a bandeira da saúde mental. E a gente vê que eles também têm um lugar de crítica. E esse lugar de crítica é interessante, porque talvez eles também entendam que essa velocidade, essa banalização, essa pressão, tudo que envolve o que a gente está vivendo, também está despertando para eles uma crítica. Vamos manejar? Vamos olhar para isso com mais segurança? Então, sim. Pode ser que a gente esteja atrasado, porque a gente está recebendo agora o resultado disso. O impacto desses excessos está começando. A gente não previa isso. Prevíamos que seria mais longo, que chegaria daqui a alguns anos. Não, já está chegando. Então, talvez, sim, eles sejam a geração que levantem a bandeira e falem, não, peraí, a gente precisa regulamentar isso aqui, a gente precisa normalizar algumas coisas, outras coisas a gente precisa tirar e por aí vai. É isso aí, super concordo, X. E você tem razão nesse sentido. Como você mesma trouxe aqui para a nossa conversa, essa última Olimpíada de 2024, ela trouxe uma grande novidade, a questão da saúde mental, que até então
não era sequer discutida. E pela primeira vez, eu acho que foi a tônica da Olimpíada, até recompensada com medalhas, né? Até recompensada com a medalha de ouro. Mas a grande tônica que surgiu aí é a questão da saúde mental. Ótimo, legal saber que isso tem jeito. E como todos nós, no fundo, somos esperançosos, vamos ter esperança de que a coisa aconteça logo, né? Para as nossas próximas gerações, isso é muito importante. É isso aí. Acho que essa nossa divagação fica por aqui e daqui a pouco a gente está junto num outro episódio. Um beijo para cada um. Esse foi o Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Você pode ouvi-lo no Spotify, no YouTube ou no seu tocador de podcasts preferido. Vale a pena seguir o Amitié Talks no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no YouTube, no Google Podcasts ou no Castbox. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. O nosso podcast tem produção geral e edição de Mila Bessa, direção de Fernando Dourado. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais e não deixem de avaliar nosso podcast nas plataformas de áudio. Engaja com a gente. Você pode nos dar um joinha no YouTube ou estrelinhas no Spotify. Isso é muito importante. Eu sou o Dr. César Isaac e fico aqui até o nosso próximo encontro.